Gente, vocês me desculpem. Que bom. Vocês me desculpem a correria, eu tava lá no estacionamento. Vim direto pra cá. Quê? Quê? Não precisa. Gente, eu queria uma salva de palmas para nossa produção maravilhosa, nossa equipe top das galáxias. Que bom! Gente, hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Saí correndo lá do estacionamento para a gente estar aqui pregando hoje, então nem deu tempo de eu tirar o colete. Eu queria que você fechasse seus olhos onde você está. Vamos pedir para que Deus realmente fale com a gente nesse momento. Deus, muito obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Deus, pelo teu mover no nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus gracioso. O Senhor é um Deus que fala com a gente sempre. O Senhor é um Deus que sempre tem coisas novas para cada um de nós aqui. Por isso hoje eu te peço, Senhor Jesus, e seja nesse momento ministrando a cada coração, ministrando, Deus, a cada espírito. Nós queremos sair daqui mudados, queremos sair daqui diferentes, queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui realmente, Deus, de uma forma como nós nunca saímos antes. Vem falar conosco, fala com cada coração, fala com cada vida. Deus, hoje eu venho te pedir, Deus, que você esteja realmente tomando controle dessa reunião e fazendo o teu querer no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quem está com expectativa aí para o dia de hoje? Amém? Dia lindo lá fora, né? Um dia gostoso. Espero que hoje realmente o Senhor fale contigo de uma forma sobrenatural. O nosso tema de hoje se chama Qual é a sua resposta? Fala para quem está perto de você e fala assim, qual é a sua resposta? E eu espero que no final desse nosso culto você saiba qual resposta que você vai dar ao Senhor. Hoje eu queria começar contando uma história de alguém que mudou por completo a história da América. A América mudou completamente, foi um homem que tornou a América um lugar muito melhor, com muito mais esperança, com muito mais paz, com muito mais, uma forma mais bonita, mais especial. Eu queria colocar então, por favor, a imagem 1 com John Kennedy, né? Foi aquele homem que realmente fez a América se tornar realmente um lugar. E não é esse não, eu pedi para minha produção, gente, salve de palmas para a nossa produção maravilhosa, salve de palmas para eles lá, gente, lá atrás. É que eu expliquei exatamente assim. Imagino que ele deve ter uma forma tricolor, né, de tocar a vida, mas colocou John Kennedy errado. Por favor, segundo John Kennedy aí, vamos lá, imagem 2. Ah, esse sim, é esse. Esse é o John Kennedy que eu queria falar sobre. Esse homem, ele foi o 35º presidente americano. Ele foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos e foi também o primeiro presidente nascido no século XX que tomou posse até então nos Estados Unidos. Esse aqui, essa foto, é uma foto emblemática, porque faz parte do discurso do John Kennedy quando ele assumiu a presidência. Esse é escolhido como um dos melhores discursos da história da humanidade. Esse homem realmente ele foi muito feliz, e não só, eu estava lendo a história, estudando sobre, esse discurso dele é tão célebre, mas foi feito a várias mãos, pessoas extremamente qualificadas na arte da construção de textos se uniram para fazer esse texto, e foi um texto que realmente mudou a história. Esse John Kennedy, ele sucedeu Richard Nixon, então ele estava realmente, imaginava-se que os Estados Unidos seria outra nação a partir do John Kennedy, o coração de todos estava cheio de esperança quando esse homem assumiu essa posição. E uma das frases que ele usou no seu discurso no dia 21 de janeiro de 1960 foi a seguinte, que está na imagem, na próxima imagem, na imagem 3. Essa imagem aqui, ó, essa frase. Coloca, por favor. Ótimo. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Como é que completa? Ótimo. Esse homem, então, estava explicando uma das diretrizes daquilo que realmente faria a América, os Estados Unidos, uma grande nação.
Eles não estariam esperando, ele queria tirar essa imagem de que o Estado, de que a nação deveria fazer tudo pelos seus cidadãos, mas que na verdade cada um daqueles cidadãos no momento pós-guerra teria que se engajar de uma forma direta e pessoal na reconstrução do seu país para que ela fosse realmente uma nação diferente das outras. E numa corrida armamentista, né, naquele pós-guerra, realmente gerando toda aquela guerra fria que muitos aqui conheceram. Então naquele momento ele falou, cara, eu preciso de todo americano engajado para que a América seja realmente um país diferente. E ele encheu o coração de todos os americanos de esperança com esse seu discurso, chamando cada um para a ação. E baseado no que John Kennedy falou, um homem brasileiro talhou uma frase muito parecida. Imagem 4, por favor. Sou eu, que quero pegar essa frase e fazer uma paráfrase e trabalhar com vocês o seguinte conceito. Não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por sua igreja. Eu posso ouvir um amém a isso? Porque na verdade hoje que nós temos encontrado, ainda mais no século 21, um fenômeno chamado os desigrejados. As pessoas que na verdade elas são evangélicas, mas elas não têm vínculo com igreja nenhuma, porque elas estão sempre em busca da igreja perfeita. E nunca vai existir a igreja perfeita, você sabe muito bem. E eu falo que a melhor igreja é a igreja que a gente está. O que é que a gente tem, não é verdade? É a igreja que a gente se engaja, é a que a gente escolhe estar. A gente está por amor, por decisão. Então a gente veste essa camisa e fala que nós estamos. Mas hoje em dia a gente quer qual é a igreja? A igreja que tenha o som perfeito, o pregador perfeito, só prega as palavras que você gosta de ouvir, as músicas que você gosta de escutar. E se alguma coisa não estiver muito contente, o que as pessoas hoje fazem? Trocam. As pessoas hoje escolhem a próxima, ainda mais aqui nessa nossa região que não falta é igreja. Então as pessoas elas fazem o que sempre? Elas ficam no pula-pula de igreja, ou se não só engajam na igreja se ela estiver atendendo todos os seus pré-requisitos, como se tudo aquilo fizesse a respeito dela, mas na verdade a igreja nunca foi feita a respeito do nosso bem-estar. Na verdade o nosso lugar foi feito para que nós pudéssemos estar ali e cultuar a Cristo, e não que fosse o culto às nossas vontades. Eu posso vir amém a respeito disso? Então, enquanto nós não soubermos que nós fazemos parte dessa igreja e por isso nós temos que nos engajar para que ela sim seja aperfeiçoada e cada dia melhor, nós sempre estaremos pulando de galho em galho, não estaremos nos engajando e sermos ativos na igreja como Deus gostaria que nós fôssemos. Então, hoje eu queria trabalhar um pouquinho a respeito disso, conversar com você a respeito de alguns pontos. E eu queria fazer outra pergunta para você, porque eu estou muito empolgado com a nossa igreja e eu quero que a minha empolgação passe para você. Eu queria perguntar para você, você sabe onde você estava há um ano atrás? Muitos vão falar, não sei nem onde que eu estava ontem, pastor. Eu não sei como é que eu estava ontem, eu não sei o que eu comi hoje de manhã, nós não sabemos mais onde que eu estava. Eu vou mostrar para vocês onde que vocês estavam há um ano atrás. Na Sara Recreio. Sabe como que era a nossa igreja há exato um ano atrás? Bota a imagem 5 aí, exatamente. Olha isso, gente. Tu tem noção que a nossa igreja estava assim há um ano? Mudou bastante, não mudou? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E realmente eu vejo, cara, nossa igreja é tão mais bonita. Eu vejo um louvor como esse, meu Deus do céu. Eu fico apaixonado por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu fico vendo como que Deus tem engajado pessoas, tem realmente chamado os ministérios para um nível maior de excelência, de paixão. Então realmente eu fico encantado com tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Mas eu sinto no meu coração, quando nós falamos de Sara Recreio, eu quero dizer para vocês que na verdade, tudo que nós vivemos e temos vivido nesses dias é só o começo. Fala para quem está perto de você, é só o começo. Olha o que Deus foi capaz de fazer, tirar-nos desse lugar, dessa estrutura, desse formato e nos colocar num formato totalmente diferente, em exatamente um ano a contar de hoje. A nossa obra começou no mês de maio. Mês de maio nós estávamos apresentando aquela questão que nós estaríamos pisando sobre as águas e o mar se abriria e o povo de Israel iria marchar. E o nosso povo marchou e nós conquistamos. Só que agora eu queria chamar você, a igreja, é hora da gente continuar a nossa marcha, amém? Até a nossa terra prometida, até o lugar que Deus tem pra gente, até a busca realmente do lugar máximo que nós tivermos e que Deus desenhou a nosso respeito. Mas isso nós não vamos conseguir como que de repente nós temos caminhado.
Eu quero gerar em vocês hoje o desejo por mais. Eu quero colocar em vocês o desejo que nós podemos ir muito além. Nós podemos realmente vivenciar coisas maiores, obras muito grandiosas, coisas que realmente vão marcar época aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo inteiro. A Sara Recreio tem tudo para ser uma das igrejas mais relevantes do mundo. 3 améns. Graças a Deus eu não estou sozinho nisso. A Sara Recreio tem tudo para ser uma das igrejas mais relevantes do mundo. Mas isso só vai acontecer quando todos nós começarmos a nos questionar e falarmos assim: cara, eu quero parar de pensar no que a igreja pode fazer por mim. Eu tenho que acordar todos os dias e pensar: Deus, o que eu posso fazer para te ajudar na construção da tua obra, ajudar na expansão do teu reino, para que os teus sonhos a respeito do Rio de Janeiro se concretizem. Porque onde que nós estamos? Se nós não estamos pensando, eu te garanto, tem um traficante pensando, tem um político pensando, tem alguém que está pensando como é que eu posso usar o Rio de Janeiro ao meu dispor, tem um profissional de marketing. E cadê o povo de Deus dizendo: cara, eu faço parte de algo grandioso, eu faço parte de algo grande que realmente pode marcar a história, eu posso deixar um legado para as próximas gerações. Hoje eu quero realmente falar que nós estamos num período, eu acredito, de aceleração, de crescimento e de avanço. Posso vir um amém? Mas um amém convincente, fala assim: amém! E é assim que nós estamos. Eu quero realmente pedir para que nós sejamos abertos, abrindo nosso coração para o tempo de engajamento, o tempo de envolvimento e o tempo de sonharmos juntos. Imagino que nós crescemos muito nos nossos recursos materiais, mas agora chegou o tempo da gente colocar para funcionar os nossos recursos mais importantes, que são os recursos humanos. A igreja, ela não é feita de blocos, ar-condicionado, projetor, equipamentos. A igreja é feita de pessoas. E mais importante do que um prédio é o que Deus está construindo em cada um de vocês. E como vocês foram escolhidos e todos nós estamos juntos e temos uma missão hoje, construir uma igreja que agrade ao nosso Senhor. E hoje eu queria estudar um pouquinho alguns conceitos com você. Bota por favor para mim Êxodo 3:10. Aqui é o chamado de Moisés. O chamado de Moisés foi o seguinte: foi Deus. Vocês conhecem um pouquinho da história de Moisés? Vou só contextualizar vocês. Moisés já estava com 80 anos de idade. Ele com 40 anos, ele era digamos assim, ele era herdeiro, né, do Egito. O faraó, ele foi criado pela filha de faraó. Ele foi criado na corte do Egito. Até que um dia, com 40 anos, ele mata um egípcio. E aí ele fica com medo de morrer, então ele vai para um deserto. Ele foi morar com a sogra. Tadinho de Moisés. Morar com a sogra tanto tempo. E nesse deserto, apesar que a minha sogra é muito legal, mas eu prefiro morar no mesmo bairro que minha sogra do que morar com a minha sogra. E eu e minha sogra, a gente está muito bem. Moisés também estava muito bem com a sogra dele, né? Com seu sogro, Jetro, um grande parceiro dele na caminhada. Mas, não filme isso que eu falei da minha sogra não, tá? Por favor, tá doido, quebra o galho aí. Mas hoje, eu queria falar com você algo. Moisés ficou 40 anos vagando no deserto sem nada. Nada acontecia. Até que um dia ele está lá fazendo seus trabalhos como um pastor, aparece uma árvore que pegava fogo, mas esse fogo não consumia a árvore. Era aquele famoso caso da sarça ardente que vocês já ouviram falar tantas vezes. O anjo começa a falar com ele, chama ele para uma grande missão, que é exatamente essa missão aqui. Ele começa a ouvir daquela sarça essa voz: agora venha e eu o enviarei. Imagina, Moisés, com 80 anos, já cansado, longe do faraó: eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Imagina essa missão. Não, só o 10, filho, só o 10. Imagina esse chamado para alguém. É um chamado grandioso. E a Bíblia fala também que muitos de nós, quando Deus escolhe cada um de nós, Ele nos chama. Quem que foi escolhido por Deus, gente? Levanta sua mão bem alto. Eu quero dizer que não te chamou simplesmente para você vir à igreja. Não foi simplesmente para você ser um crente. Não só simplesmente para que você fosse um crente salvo, satisfeito e sentado. Eu acredito que Deus, quando Ele te chamou, a Bíblia fala que Ele colocou um propósito no seu coração. Ele te constituiu para boas obras, para que você ande nas boas obras. Deus tem uma obra te esperando, Deus tem algo esperando que você faça. Deus também te criou com um propósito, com uma missão. Eu posso vir um amém? E assim, cada um de nós temos uma missão muito especial da parte de Deus. E todos somos muito importantes.
para esse crescimento da igreja, para o reino de Deus. Eu queria ler, antes disso, agora sim, eu queria aqui ter um chamado de Deus para Moisés, e agora sim o verso 11, por favor. E aqui, Moisés, ele é muito parecido com a gente. Deus dá um desafio nas nossas mãos, Deus faz um convite para a gente, Deus realmente nos chama para fazer algo, e nós começamos com as nossas famosas desculpas, as nossas conversinhas. Nós falamos, por exemplo, Moisés perguntou a Deus. Deus falou, vou te separar, você vai lá no rei de Israel, vai tirar aquele povo do Egito. E ele fala, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Ou seja, na mesma hora que Deus chama ele mesmo começa a se descapacitar, e ele fala assim, quem sou eu para fazer essa grande obra? Porque eu, deixa eu paradinho, deixa eu quietinho aqui, deixa eu fazer o que eu sempre quis. Mas Deus, Ele te ama tanto, Ele ama tanto a sua vida, Ele te construiu com um propósito tão especial, que Ele é incapaz de deixar você como você está. Ele está doido para que você experimente coisas maiores do que você tem vivido. Ele ama ver você salvo, mas Ele ama realmente colocar você num caminho onde você vai apontar o caminho para outras pessoas, para que outras pessoas venham experimentar a mesma pessoa que você. Muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes, ou que nós somos desqualificados, mas graças a Deus que essa capacitação, essa qualificação não vem da gente, vem da parte de Deus. E eu queria então começar a falar e explicar algumas coisas para vocês aqui na Sara Recreio. Eu quero que todo mundo entenda isso. Todo mundo, cada um de nós é nota 10 em alguma coisa. Fala assim, eu sou nota 10 em alguma coisa. Porque na verdade todos nós somos bons em algo. Você não precisa ser bom em tudo, você não precisa ser bom em todas as coisas. Nós acreditamos que todo mundo é bom em algo. Todo mundo tem uma função. Bota para mim, por favor, vamos ler juntos, 1 Coríntios 12, verso 12. E aqui fala um pouquinho a respeito do corpo de Cristo. É uma das expressões, uma das alusões que Paulo fala, que é das mais interessantes, e que eu queria explicar para vocês. Olha só como é que Paulo viu o corpo de Cristo. Ele fala o seguinte, ele compara um corpo humano, para que todo mundo pudesse entender. O corpo humano, ele tem muitas partes, mas elas formam um só. O mesmo acontece com relação a Cristo, e a igreja, para quem não sabe, é o corpo de Cristo. Vai para o 14 direto, pode para o 14. De fato, o corpo é feito de uma parte, de fato, o corpo não é feito de uma parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou mão, acaso, por isso ele deixa de ser parte do corpo? Por exemplo, volta aqui, isso cabe muito bem, eu não sou pastor, eu não sou ministro, eu não sei falar, então eu não sou parte do corpo, o chamado de Deus não é para mim então, é mais ou menos isso que ele está falando. Então assim, se eu não sou mão, por que eu sou parte do corpo? 16, e se a orelha diz, não sou parte do corpo porque eu não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Não, se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. Eu queria falar um negócio, se Deus colocou você, você está exatamente onde Deus quis que você estivesse. Por isso que você está perto dessa pessoa, por isso que você convive com essa pessoa, por isso que Ele nos juntou, cada um de nós, onde Ele quis. Fala assim, eu estou onde Deus quis que eu estivesse. Amém. 19. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma. Graças a Deus tem várias partes, né? 20. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, elas são as mais necessárias. E eu queria falar um negócio para você, não sei a parte do corpo que você é, mas a parte que você representa, ela é muito importante para nós. Você de repente nem sabe o valor que você tem, mas a Bíblia está dizendo agora que não importa o seu dom, não importa o seu talento, você tem grande valor para esse corpo, amém?
E eu queria falar que tudo que você sabe fazer, tudo aquilo que você é bom, tudo aquilo que você de repente se esmerou ao longo dos anos fazendo, é importante, pode fazer muita diferença nesse corpo. Desde de repente colocar um papelzinho nesses envelopes que nós colocamos nas cadeiras, de repente colocar um envelope em cima de uma cadeira, de repente ajudar no estacionamento, de repente cuidar de uma criança. Tudo que você sabe fazer e que você pode fazer é importante para que esse corpo funcione, que ele realmente flua daquilo que Deus colocou para a gente fazer. Como eu falei para vocês, todos nós somos 10 em algo. Eu, por exemplo, como pregador, eu quero um dia ser 10. Eu sei que eu não sou nota 10 ainda, mas tem uma coisa que eu sou nota 10. Sabe o que é? Dar tchau e rir lá na porta. Cara, eu acho que eu sou muito bom nisso, cara. Eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que se um dia tiver alguém para pregar que for melhor que eu, meu irmão, eu tenho que sair correndo para ir lá para a porta. Oi, gente! Que bom que você veio. Eu lembro dos nomes, eu lembro das pessoas. Deus me deu esse dom. E isso é muito importante. Eu tenho certeza que faria diferença no corpo de Cristo se eu não tivesse alguém para receber vocês ali de uma forma amistosa. Como que é ruim você chegar numa igreja e ninguém falar com você? Como que é ruim? Ai, pastor, mas isso não é pregação. Mas a Bíblia fala que se nós fôssemos todos uma parte só do corpo, a gente não seria corpo. Por isso que eu queria que você soubesse que o que você faz, eu não sei o que você faz, de repente você sabe cozinhar, de repente você sabe costurar, de repente você sabe sorrir que nem eu, de repente você sabe abraçar as pessoas, de repente você, sei lá o que você sabe ganhar dinheiro, você sabe dar um curso, dar uma palestra, sabe ser psicólogo. Se eu pegar cada história das pessoas que servem aqui na nossa igreja, são tantas histórias diferentes, de repente, cara, você vai falar assim, meu Deus, não acredito que tinha essa oportunidade de eu servir no corpo de Cristo. E eu queria falar para você que de repente a oportunidade nem existiu, mas só o fato de você existir no nosso meio, Deus está só esperando alguém falar assim, eu quero, para que Ele possa criar uma oportunidade e realmente causar impacto nessa geração. Hoje eu só preciso que você esteja atento para falar o seguinte, Deus, usa o meu dom, usa aquilo que eu sei fazer, eu tenho poucas habilidades, mas o que eu tenho, Deus, eu quero te entregar nessa manhã. Eu admiro, eu fico pensando em algumas pessoas e eu fico pensando, poxa, eu queria ser tanto que naquela pessoa. Tem uma pessoa que eu amo aqui na igreja, o nome dele é pastor Francisco Ivan. Vocês conhecem o pastor Francisco Ivan? Maravilhoso, né? Olha ele lá, a carinha dele. Pastor Francisco Ivan tem uma habilidade que eu não tenho, cara. Ele, a pastora Ruth, a Silvana, de ouvir. Meu Deus do céu, que dom maravilhoso, eu queria ouvir as pessoas. Alguém chega para me contar um problema, eu fico assim, legal, valeu, vamos resolver. Eu fico ansioso. Eles têm a habilidade de ouvir, conversar, de apacentar. Eu fico, gente, eu queria ser que nem eles, mas eu não sou. Então vou buscar outra coisa para fazer. E nós temos que ser assim, buscar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu queria falar para você que tem um lugar para você nessa igreja, amém? Porque de repente você tem que só procurar o que sabe fazer. De repente, cara, eu fico apaixonado. Por exemplo, tem um projeto nosso chamado Sara Social, que agora nós estamos mudando para Parceiro de Deus. Nós temos um prédio lá no Terreirão. E esse prédio, toda vez que eu vou lá, fico encantado. Porque são pessoas que têm colocado os seus dons, os seus talentos, para funcionar e para servir a comunidade. Essa semana o líder lá da Associação de Moradores me encontrou lá na rua. Eu passei por ele, ele falou, pastor, você não tem mais psicólogos para mandar não, pastor? Está tendo muita demanda para psicólogo. Eu falei, cara, que legal. Os psicólogos da nossa igreja estão arranjando espaço para poderem ser usados por Deus dentro da nossa comunidade. Pastor, também se tiver nutricionista, tu chama, porque a gente está precisando de nutricionista. E nós já temos nutricionista, já temos psicólogos, nós já temos advogados que atendem lá. Mas imagina se nós pudéssemos colocar todos os nossos dons, aquilo que nós sabemos fazer, para em prol do reino crescer. Que tamanho, que qualidade, que calibre essa igreja teria. E esse é o nosso desejo hoje, que você realmente fala assim, Senhor Jesus, eu tenho isso aqui para te entregar. Porque eu sei que se eu tenho, a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, vem dele, vem do Pai das luzes. Tudo que ele tem, tudo que nós temos é dele. E o nosso compromisso, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Deus, o que é teu, Deus? Eu quero usar aqui na terra, eu quero ser usado por isso, quero ser conhecido por isso. De repente o Senhor não me chamou para ser pastor, mas você não precisa ser pastor para ser usado no reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque nós precisamos entender algo, gente, que é o meu segundo ponto. Deus não vê como o homem vê. Você pode dar um amém por isso? Eu dou graças a Deus por isso, eu vibro com isso. E eu queria muito ensinar para vocês isso que vocês estão vendo aqui nesse momento. Bota para mim 1 Samuel 16,
6 e 7. Vamos começar do 6. 1 Samuel 16 conta aquela história que todo mundo aqui conhece, que Samuel chega na cidade, chega na casa de Jessé e vai ungir alguém. O novo rei de Israel estaria lá entre eles. Samuel, logicamente, ele começa a olhar os filhos de Jessé e eram só guerreiros, homens altos, bonitos, realmente só homem muito incrível, realmente, só homem do naipe do Silvério, pastor Antônio. Imagina, se fosse Samuel, eu queria ungir um desses homens. Falei, nossa, eles são demais, como que eu admiro esses homens, nossa! Só que engraçado que Deus não vê como o homem vê. Eu até acharia, de repente, poxa, eu estou alto, né? E Samuel olharia, poxa, homens altos, fortes, esses aqui vão ser ótimos reis de Israel. Mas é tão bonita essa passagem aqui, e eu acho que abre tanta esperança para a gente. Olha só que interessante, quando eles chegaram, aconteceu isso, ó. Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. Olha só, poxa vida, um cara grandão, um cara fortão, poxa vida, tem cara de rei. Mas olha só o que faz um rei aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então, na verdade, o que eu queria dizer para vocês hoje, o parâmetro que Deus vê é diferente do que o homem muitas vezes valoriza. O que Deus valoriza numa igreja não é o tipo de atividade, o que Deus valoriza é a fidelidade. Frase forte essa, né? Porque para os olhos do Senhor, Ele constituiu todos nós como reis e sacerdotes, todas as pessoas aqui, Deus deu dons e talentos, e para Ele não há diferenciação alguma. Eu quero dizer um negócio para você hoje, aprenda isso. Quem está lá atrás? É a Michele, né? Michele está lá atrás servindo a gente. Aos olhos do Senhor, a Michele, ela é tão importante, o trabalho dela é tão importante quanto o meu. O trabalho da El, cadê a El que está lá filmando a gente? O pessoal lá do multimídia, o pessoal aqui do backstage. Não tem diferenciação de serviço aos olhos do Senhor, porque Deus não está olhando o que nós fazemos, Deus está mais preocupado como nós fazemos. Porque de repente, se eu estiver aqui, usando o meu dom, usando o meu talento, aquilo que Ele me deu de qualquer jeito, e tiver alguém fazendo ali, um dos pequeninos, fazer a menor das ações, mas fizer com fidelidade e amor, aos olhos do Senhor, é aquilo que conta e não isso aqui. Porque de repente nós valorizamos muito mais o palco, o microfone, e achamos que isso realmente é aquilo que agrada a Deus, mas não é a função, Deus olha coração. Então quando Deus te chamar para fazer algo, não fica assim, mas eu não faço algo importante, eu faço algo que ninguém está vendo. Eu posso falar algo para você, de repente ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo, e está feliz e babando, e falando, meu Deus, que trabalho sensacional que Ele está fazendo. Enquanto está todo mundo aqui me aplaudindo, me exaltando, Deus está assim, o que esse cara está fazendo aí, cara? Não aguento esse trabalho. O que Deus requer dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Deus deu para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher aqui da terra, aqui dessa igreja, dons, talentos, e nessa manhã, Ele está olhando para você, olhando para o seu coração e falando assim, filho, e aí? O que você vai fazer com aquilo que eu te dei? Eu quis fazer com aquilo que eu te dei, eu abri tantas portas, eu te abri tantas conexões, eu te abri tantos contatos, eu te dei tantos talentos, aquilo que você sabe fazer foi eu coloquei dentro de você. Quando que você vai começar a colocar isso para fora? A igreja tem muito a crescer com o seu dom, tem muito a crescer com o seu talento. Para de olhar para a posição e começa a colocar o seu coração para funcionar. O que difere um sacerdote do outro, um membro da igreja do outro, é a diligência naquilo que ele faz. É como ela usa o seu talento. Não importa se ela tem 1, 2 ou 5, como aquela famosa parábola. Deus chega no final da vida daquela pessoa e vai falar o seguinte, e aí? O que você fez com os talentos que eu te dei? E você vai poder falar para ele, Senhor Jesus, eu usei todos. E Deus vai falar para você o quê?
servo bom e fiel. Esse é o maior chamado que Deus tem para um servo dele. Essa é uma esperança que um dia eu quero ter. Não é servo bom e ungido, servo bom e pregador, servo bom e um monte de coisa, mas Deus não fala assim, servo bom e você não foi fiel naquilo que eu te dei. Tudo que eu quero é ser recompensado por um dia, por eu ter agido de forma fiel ao chamado que Deus me entregou. E eu quero falar para você, isso não pesa só sobre mim, claro que pesa, é um peso que eu tenho que carregar e falar assim, Senhor Jesus, eu quero entregar da melhor forma aquilo que o Senhor colocou na minha mão, mas hoje eu quero devolver essa responsabilidade para vocês. Gente, se o dia que todos nós começarmos a colocar os nossos dons, os nossos talentos para essa igreja, para o corpo de Cristo, realmente funcionar como ele deveria, ninguém vai segurar você, e eu garanto que você nunca vai ter sido tão feliz na sua vida, como no dia que você começar a usar seus dons ao reino de Deus. Parece que a gente fica de mal. A igreja não está muito legal, então vou ficar aqui encolhidinho. Ninguém reconhece o que eu faço, então não vou fazer nada. Mas o pastor passa e não sei o que lá. Mas isso que eu faço aqui ninguém está olhando. Gente, para de fazer as coisas para os outros ver. Posso ouvir um amém? Porque eu tenho certeza que teu Pai lá no céu vê tudo aquilo que a gente faz. E se você fizer com diligência aquilo que Ele colocou nas suas mãos, eu tenho certeza de uma coisa, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Ele vai ser a pessoa mais feliz de ter colocado você, de ver o dom dele, ver você desabrochando naquilo que Ele te chamou para fazer. E hoje vem a pergunta que eu quero perguntar para você. Um dia Deus chamou Moisés. E na verdade eu não quero culpar Moisés porque eu sou que nem Moisés. Toda vez que Deus me chama para fazer alguma coisa, eu fico, será? Que nem agora, eu estava maluco da cabeça, eu falei, gente, eu fiz um casamento ontem, aí eu vou ter que chegar e fazer uma pregação domingo de manhã, gente, meu Deus do céu, eu vou dar conta de fazer? Não, eu acho que vou ligar para alguém, eu acho que eu não sei, Falei, cara, quer saber? Eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, eu vou me esforçar e vou fazer. Muitas vezes Deus coloca posições, desafios para a gente fica, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? E eu dou graças a Deus às pessoas da nossa igreja. Eu estava aqui elencando algumas dessas pessoas, na verdade todos os nossos líderes de ministério aqui da nossa igreja. Eles não eram as pessoas mais capacitadas para fazer o que estavam fazendo. Não é verdade, Ruth? Eu estou falando da pastora Cláudia. Hoje, se a gente tem um ministério que funciona aqui na nossa igreja de forma excelente, é o Arena Kids. Se eu perguntar, pastora Cláudia e pastor Erle, vocês já tinham cuidado de crianças? Eles vão falar? Não. Mas aceitaram o desafio. Tem um camarada aqui que eu sou fã, Alexandre, né? Alexandre Fátima. Alexandre, o líder do Sara Cris na época, foi para Portugal, de uma hora para outra. Só avisou que estava indo. Ele agora, o líder vai ser Alexandre. Alexandre nunca tinha liderado nada, meu Deus do céu, da igreja. Era o cara que não tinha experiência, o cara que não sabia o que fazer. Hoje, meu Deus, como que Deus usa o Alexandre, cara, e o ministério que ele faz? Parabéns, Alexandre, pelo seu ministério. Parabéns que você disse sim. Quantos de nós, e isso eu poderia lembrar qualquer um, do Dudu, lembrar de tantas pessoas, cara, que hoje exercem trabalhos incríveis. Mas não poderia ser pessoas que quando receberem chamado, ficaram assim, quem sou eu para fazer isso? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? E o pior é que muitos dizem não. Por isso que eu dou glória a Deus para aqueles que mesmo diante das suas limitações disseram sim. E eu dou graças ao nosso Deus, porque mesmo apesar das nossas limitações, Deus ainda continua acreditando em nós, porque na própria Bíblia mostra lá uma série de pessoas que Deus chama as pessoas e as pessoas apresentam dificuldades e problemas, porque elas não deveriam aceitar o chamado, mas mesmo assim Deus continua insistindo. Sabia que Moisés ainda fala um monte de coisa para Deus, porque ele não deveria servir? Ele fala da língua dele, ele fala que não tem autoridade, ele fala um monte de coisa, mas Deus continua acreditando no tal do Moisés. Deus continua esperando a sua resposta positiva. Deus todo dia vai estar batendo lá na sua porta, e aí, é hoje? Vamos? Mas eu tenho pouco tempo. Deus não tem problema, pode usar seu pouco tempo, dá o tempo que você tem, daquilo que você tem, porque uma das coisas que nós mais vamos nos arrepender lá no céu vai ser assim, uau Deus, era só isso que o Senhor precisaria de mim? E Deus, só aquilo que você já sabia fazer, não ia pedir nada além disso, só para que você usasse os seus dons e os talentos para o meu reino. Eu quero aprender a ser como Isaías, quando Deus falou, quem há de ir por mim? A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Isaías respondeu prontamente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Que essa seja a sua resposta diante de Deus. Que essa seja a resposta que essa igreja dê diante do Senhor. E hoje, fazendo um parênteses aqui na pregação, eu queria apresentar algo para vocês. Hoje eu estou com essa camisa aqui, de um trabalho que está começando na nossa igreja, chamado Primeiro Impacto. A nossa ideia é que esse aqui se torne, na verdade hoje está sendo batizado a inauguração desse ministério. Vai ser o primeiro impacto que nós teremos lá. A gente não vai ser mais estacionamento, vai ser o primeiro impacto. Vai ser a primeira impressão de uma pessoa que chega na igreja. E sempre a primeira impressão é a que fica. Amém? Então, por exemplo, nós estamos iniciando hoje esse trabalho. Nós temos ordem interna, nós temos kids, nós temos multimídia, nós temos backstage, nós temos kids, nós temos intercessão. Gente, são tantas pessoas envolvidas para esse culto aqui funcionar. Nós temos louvor, tantas pessoas envolvidas para esse culto funcionar. E hoje, eu queria desafiar você. Hoje, o nosso aplicativo colocou lá disponível uma caixinha para você clicar e ser um dos nossos voluntários. Se você ainda não coloca os seus dons, se você ainda não teve a oportunidade, nós estamos prontos a te treinar, te capacitar. Então, o nosso desafio, o primeiro desafio de hoje, é você pegar o nosso aplicativo, sei lá na sua loja de aplicativo do seu celular e baixá-lo, procurar por Sara Recreio. E lá você vai ver um destaque grandão, quadradão que nós colocamos lá. Torne-se um voluntário. E aí você vai poder clicar, colocar seus dados pessoais e escolher a área da nossa igreja que você poderá servir. Olha, essa aqui que legal, nós colocamos até os pré-requisitos, que tipo de perfil estamos procurando para esse tipo de trabalho. Então, por favor, faça parte desse projeto de Deus, faça parte dessa igreja. Nós temos falado que nós somos a Sara Recreio, uma família para... E a mentalidade que nós precisamos colocar não é só de ser acolhido, a mentalidade de família, em todos os aspectos. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas na minha é. Principalmente por causa da minha esposa, que ela é bem firme. Você comeu, você ajuda a arrumar. Você não vai comer e vai deixar as coisas lá. Você vai lá e pelo menos pega lá suas coisinhas e coloca ali. Você vai comer, poxa, ajuda a gente a servir. E a gente assim vai treinando os nossos filhos para que eles saibam que no lugar que eles consomem, eles também podem ajudar. E eles já têm idade para isso. Hoje, o que nós estamos pedindo hoje é o seguinte: família Sara Recreio, vamos nos engajar. Do lugar onde que todos nós nos beneficiamos, que tal todo mundo colocar as mãos realmente à obra e fazer essa obra aqui crescer e fazer ela funcionar, realmente fazer com que os nossos recursos humanos todos estejam sendo utilizados para que o reino de Deus cresça e aqueles que estão lá fora olhem para nós e glorifiquem a Deus, vendo as boas obras que essa igreja aqui executa. E nós estamos esperando por você. Na verdade, uma expectativa do pastor Rafael, na verdade, uma expectativa da igreja, uma expectativa de Deus. Ele deu os dons aos homens e Ele só está esperando em você uma oportunidade. E quando você falar o seguinte: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não estou pronto, mas eu quero. Eu não estou pronto, Deus. E de repente eu nunca esteja. Eu posso falar para você que você nunca esteja. A Ruth é uma, confessar um segredinho da Ruth. Toda vez que a Ruth vem pregar, ela passa mal. Até hoje, não é verdade, amor? Até hoje ela passa mal. Fica em crise. Não dorme. Eu acordei de madrugada hoje. A gente fica maluco para pregar, eu e a Ruth. Você acredita nisso, gente? Até hoje a gente fica assim, nervoso. Eu estou com pena da Ruth. Congresso de Mulheres, pastora Ruth vai ser uma das preletoras. Gente, olha que moral. E você fala assim: pastora Ruth, você está pronta para esse trabalho, para essa missão? Sabe o que ela vai falar? Não. Não sei, eu estou com medo. Ai, eu estou me preparando. Eu não sei. Mas graças a Deus por aqueles que mesmo assim, em fé, resolvem dizer sim. Tem um desafio? Eu topo. Tem um desafio? Eu vou. Tem uma missão? Eis-me aqui, Senhor. Não tem ninguém em papel? Eis-me aqui. Eu estou dentro. Eu estou pronto. Não espera estar pronto. A sua célula está esperando você. Tem uma célula esperando você, tem um discipulado esperando você, tem uma pessoa que está esperando para que você cuide dela, para que você fale de Jesus para ela. Tem de repente uma sala do Arena Kids que o pessoal está lotado de trabalho para fazer e você, não, vou só para a igreja chegar rapidinho. De repente tem alguém que está ali, cara, no sol, cansado, todo domingo está sendo escalado para aquela função, está só esperando você para de repente revezar com ele. Vai ser uma grande honra, um grande prazer, você vai ver que alegria é servir no reino de Deus e tantas outras funções mais. Hoje eu queria realmente orar para uma igreja vibrante, uma igreja engajada, uma igreja realmente apaixonada, pulsante. Quando Deus olhasse para nós, Ele poderia falar assim: uau, servos bons e fiéis, podem todos entrar no descanso do Senhor. Vem, vocês estão cumprindo exatamente aquilo que eu dei de desafio para vocês. É esse o chamado de cada um nessa manhã. Eu queria que nessa hora você ficasse de pé. Larga o teu
dispositivo, o seu iPad, seu iPhone, sua Bíblia, seu caderno. Eu não sei em que posição que você está, mas hoje eu queria tirar você da posição de ficar perguntando: o que essa igreja pode fazer por mim? O que essa igreja pode fazer por mim? O que essa igreja faz por mim? Eu quero que pelo menos hoje eu tenha te levado para uma posição ativa, onde você vai sair desse papel e falar assim: calma aí, o que eu posso fazer por essa igreja? O que eu posso fazer por esse lugar onde que meus filhos têm sido abençoados, onde que minha vida foi transformada, onde que minha história foi realmente remexida, minha vida ficou melhor? Como é que eu posso de alguma forma entregar ao Senhor aquilo que Ele tem me dado? Eu não quero ser um filho pródigo, eu não quero ser alguém negligente. Ou de repente até você vai falar assim: de repente eu quero ser um dizimista, eu quero passar da oferta, eu quero contribuir para essa obra para que ela avance. Eu quero ser um participante, não quero ser mais consumidor, eu quero ser um ajudador. Eu queria falar um negócio para você, Sara Recreio. Nós estamos prestes a viver os melhores anos da nossa história. Posso ouvir um amém? Eu sou aquele que ama o passado, porque ele me dá as bases e me impulsiona para o futuro que eu vou ter. Um dia eu vou passar para vocês aqui, eu estava achando lá nos nossos bastidores, nossa igreja de 2014, gente, era aqui já. Vocês ficam assim: meu Deus, eu não acredito que isso era a gente. Não acredito, era muito bagunçado, gente. A gente era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha quase nada, né? A gente tinha só parede vermelha, não tinha nem teto, a gente via tudo lá em cima. Era, sei lá, umas 60 pessoas no culto e a gente achando o máximo. Hoje eu fico: meu Deus, olha onde que Deus colocou a gente. Mas eu quero falar para vocês: isso não é nem sombra daquilo que Deus vai fazer no meio de nós. Se hoje você sair daqui com uma posição no seu coração e falar: Senhor Jesus, usa os meus dons, usa os meus talentos, Deus, conta comigo para essa obra, conta comigo para os próximos anos. Eu tenho certeza que Deus vai revolucionar esse lugar. Eu tenho certeza que as famílias aqui ao redor, todas elas virão. Eu tenho certeza que as pessoas de longe, de outros estados, das nações virão para ver o nível de excelência que tem nessa igreja. O nível de santidade, o nível de pureza, o avivamento que acontece aqui, o nível de palavra que nós temos, o nível de liderança que nós temos aqui. Deus está pronto para fazer isso nessa igreja. Mas hoje Ele pergunta: ah, filho, você já sabe que eu te dei isso. É sua hora. Chegou a sua hora, filho. Chegou a sua hora, minha filha, de colocar. Irmãos, eu tenho certeza que essa vai ser a melhor igreja das redondezas. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. E para fechar, a gente vai adorar a Deus juntos. Na parábola dos talentos, a história acaba mais ou menos assim: alguns usaram seus talentos e foram parabenizados por isso. Teve um servo lá que não usou o seu talento e ele foi duramente criticado por isso. Hoje eu queria que, à luz dessa palavra, você fechasse seus olhos onde você está e você pudesse consagrar sua vida a Deus, consagrar os seus talentos, os seus dons, e você falar: Senhor Jesus, eu não tenho nada, Deus, eu não sei nem o que eu tenho que usar. Ou de repente você até já sabe. Entrega nas mãos do Senhor hoje, ou entrega a Ele, consagra a Ele nesse momento, em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, muitas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Cante. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro: grande eu sou, me enviou. Quando o vento, declare, quando o vento. E quando o vento sopra contra mim,
Os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, O evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Cante. no ventre da minha mãe. Eu sei Deus não abre mão de de mim. mim. Eu tenho um chamado. Cante, cante, vai, vai, vai. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, oh, e o evangelho anunciar. E eu eu escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. tenho um chamado, Oh, o evangelho é novo e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de você. sei. Deus não errou quando te chamou. Deus sabia direitinho o que Ele faria quando te chamou. Na verdade, não teve um dia que Deus teve uma boa ideia e você, vou chamar Ele agora. Não. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que Ele nos entreteceu, que Ele foi... porque em inglês fica mais legal. Ele foi de forma manufaturada, com a sua própria mão. Ele foi construindo cada característica que você teria na sua vida adulta, na fase que você está. Ele sabia que realmente você preencheria uma peça do grande plano de Deus aqui na terra. Hoje o que eu estou pedindo para você hoje é você falar: Deus, eu estou pronto. Eu estou pronto, eu entendi a sua mensagem, Deus. Eu quero ser usado de alguma forma. Eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo aqui na terra. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ver seu corpo indo numa direção e de repente ele mancando, porque eu não estou trabalhando. Eu não quero ver o corpo se atrasando para chegar onde tem que chegar, porque eu estou de biquinho, porque eu estou pensando em coisas. Mas sabe, chega, em nome de Jesus. É tempo de você abandonar desculpas, abandonar argumentos. É tempo de você realmente falar: Senhor Jesus, eu quero ajudar. Eu não quero mais brigar, não quero mais discutir. Eu quero me encaixar naquilo que você está fazendo nesses dias. Que hoje, em nome de Jesus, haja uma... Que hoje haja uma concordância nos pensamentos e nos sentimentos e nos corações dessa igreja. Devemos te pedir, Deus, que você esteja nos fazendo um em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de rebelião, de rebeldia, de amargura, que tirou você do seu lugar de trabalho, da sua posição, do lugar que Deus te chamou, hoje em nome de Jesus, cessa em nome de Jesus. Você está sendo livre hoje para fluir na vida, no chamado que Deus te mandou, de que Deus colocou no seu coração. Eu queria que hoje, numa posição de se render e de se entregar, eu queria que você levantasse as suas mãos e nós vamos cantar esse refrão de novo. E você vai falar: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu tenho um chamado, eu não vou me calar, eu não vou parar, eu não vou cumprir, Deus, eu não vou ficar vindo para a igreja para cumprir. Não, Deus, toma, usa tudo, tudo é seu, usa, Deus, é seu, foi para isso que eu fui criado, foi para esse momento, eu faço parte. Nome de No ventre da minha mãe, eu sei, Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. eu tenho um chamado, O evangelho anunciar. eu fui Escolhido, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de você.
A Sara Recreio não abre mão de você. Sempre vai ter um lugar para você. Sempre vai ter um lugar para você. Sempre vai ter um lugar para você. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está ouvindo corações. Obrigado porque hoje, Deus, corações estão se abrindo de novo, Deus, para Ti. Estão prontos, Deus, para entregar, Deus, uma nova oportunidade, uma nova chance, para dizer sim, que o Senhor tanto esperava, Deus. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar você para os melhores dias da sua vida. Para um tempo de frutificação, um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento, um tempo de alegria no Senhor, que você nem sabia que você poderia ser tão feliz assim. Sabe por que você está tão, sua vida está tão mais ou menos? Porque você está parado. Você estava parado. Hoje você começa a andar novamente. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A sua família vai ser outra, seus negócios vão começar a andar, coisas grandes vão começar a acontecer. É só você realmente se dispor. Você se achega a Deus, Ele se achega a você com tudo aquilo de bom que Ele tem para entregar para os seus filhos, em nome de Jesus. Posso orar por você? Só mais uma coisa. A oração que Deus mais ama dos seus filhos é quando você fala o seguinte: Senhor Jesus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser um filho teu, eu entrego, abro meu coração para ti, vem ser meu sonho, Salvador. A segunda oração que Deus mais ama é quando você fala: Senhor Jesus, me usa. Eis-me aqui, Senhor, com as minhas limitações, com isso aqui que eu sou, Deus, me usa. Eu tenho certeza que Ele vai fazer história através de você, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz, paz no seu coração, paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo vai tentar chegar perto de você, mas ele não vai poder chegar perto. O maligno não pode te tocar, porque o sangue de Jesus te cobre. Existe uma igreja que ora por você de forma incessante. E agora eu quero perguntar para você, se você realmente entrou em ação e se dispôs a colocar seus dons e talentos a serviço do Senhor, eu quero perguntar para você, me responde bem alto: como é que vai ser a sua colheita? Ah, eu não ouvi direito não. Como é que vai ser a sua colheita? Então eu te abençoo. Eu abençoo você, sua vida. Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Temos ingresso do nosso congresso de mulheres lá na livraria. Vá com Deus, vá na paz de Deus em nome de Jesus. O Evangelho